Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco em áudio que é pra você começar o dia bem informado. Tudo, ou quase tudo, que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+. Sexta-feira, 11 de março de 2022. Vamos aos destaques de hoje. O ícone Clóvis Bornai. Polícia Civil de São Paulo determina uso de nomes sociais. 100 anos de Pasolini. Olá, eu sou o GG e este é mais um Bom Dia, Bicha, seu podcast diário de notícias LGBTQIAP+. Deu no Gay Blog BR, Clóvis Bornai, um ícone do carnaval brasileiro. Publicado em 26 de fevereiro de 2022 por André Aran. Clóvis Bornai é considerado um dos maiores ícones do carnaval brasileiro. O carnavalesco foi idealizador do baile de gala do Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 1937. Logo na estreia, arrematou o grande prêmio com a fantasia Príncipe Hindu. A partir daí, Bornai colecionou inúmeros títulos até ser declarado au concours e ganhar o direito de se apresentar nos concursos sem ser julgado. O seu talento ia muito além do evento mais aguardado do ano. Bornai também foi ator, cantor, pesquisador, professor, criador de bailes de fantasia, agitador cultural e militante LGBTQIA+. Natural de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, filho de mãe espanhola e pai suíço, ele era o caçula de uma família de 12 filhos. Aos 12 anos, sempre presente nos bailes carnavalescos cariocas da época, venceu seu primeiro concurso de fantasia. Aos 21 anos, em 1937, Bornai convenceu o diretor do Teatro Municipal do Rio a instituir os bailes de gala com concursos de fantasias inspirados nas tradicionais festas de Veneza. Durante anos, Bornai conquistou vários prêmios, sempre com fantasias luxuosas e extravagantes. O excesso de vitórias fez com que ele fosse declarado em 61 au concours. Logo depois vieram os desfiles nas escolas de samba, sempre sendo notado pela grandeza e originalidade de suas fantasias. Bornai atuou como carnavalesco de escola de samba, como Salgueiro, Portela, Mocidade Independente, Unidos da Tijuca e Viradouro, apresentando sempre inovações. Foi uma criação dele a figura de destaque, pessoa no alto de um carro alegórico. Foram 77 anos de carnaval, 69 em desfiles, e que não se restringiu apenas ao Rio de Janeiro, tendo sido destaque da escola de samba Nenê de Vila Matilde, em São Paulo. Em 1966, recebeu a Medalha Tiradentes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj, tida como uma das mais altas condecorações para personalidades de relevância cultural para o Estado. As homenagens não parariam por aí. Quase 20 anos depois, a escola de samba Unidos da Tijuca homenageou Bornai com o samba-enredo Um Conto Marcado no Tempo, o olhar suíço de Clóvis Bornai. Suas fantasias deslumbrantes foram expostas em vários países. Outras peças fazem parte do acervo de alguns museus, além, é claro, de exposições no Brasil. Dono de vários talentos, Bornai também gravou algumas marchinhas de carnaval nas décadas de 60, 70 e 80. Também trabalhou como ator, tendo feito alguns filmes e participações em programas humorísticos, como Escolinha do Professor Raimundo nos anos 90, além de jurado em programas de TV do Chacrinha e do Silvio Santos. Em 1967, o carnavalesco foi chamado para atuar no filme Terra em Transe, de Glauber Rocha, contracenando com Paulo Altran. Mais tarde, também participou do filme Independência ou Morte, de 1972. Longe dos holofotes, também trabalhou durante 42 anos como chefe da divisão artística e literária no Museu Histórico Nacional. Morador de Copacabana, Clóvis Bornai nos deixou aos 89 anos em 9 de outubro de 2005, vítima de uma parada cardiorrespiratória.
Bom, só quem é 30 a mais vai lembrar dos bailes de gala que passavam na TV e que tinha sempre ele, esse gigante, Clovis Bornai, como destaque dos destaques. Eu sabia já que ele era au concurs, inclusive foi com ele que eu aprendi o significado dessa palavra au concurs, desse termo, né? Mas eu não sabia que era realmente desde 1961. O quanto é representativo termos sua existência no topo desde antes da ditadura militar, e mesmo nesse período tão tenebroso ele não deixou de ser uma grande referência, tanto para o carnaval quanto para a comunidade LGBTQIAP+. Precisamos e vamos sempre contar as histórias das pessoas da nossa comunidade que vieram antes da gente. Precisamos reverenciar quem abriu o caminho para que pudéssemos passar. Deu no Metrópolis. Polícia Civil de São Paulo quer travestis e trans tratadas por nomes sociais. Publicado em 7 de março de 2022 por Evandro Éboli. Portaria da Polícia Civil de São Paulo da semana passada definiu o tratamento a ser dado a travestis e transexuais nessas dependências policiais. A maneira como essas pessoas são abordadas nas delegacias e por policiais é alvo de críticas há anos. A partir de agora, a travesti e a pessoa transexual poderão escolher o nome com que deseja ser tratada. Pode optar pelo nome social em vez do nome civil. O propósito, segundo a portaria, é promover a proteção e acabar com o preconceito. Já existe um decreto estadual de 2010 que assegura o direito à escolha ao tratamento nominal e também outras resoluções nesse sentido. No atendimento a travestis e transexuais, todos os servidores da Polícia Civil deverão indagar a pessoa se ela deseja ser tratada pelo seu nome social ou pelo nome civil. Em havendo indicação de nome social, ele será observado como única forma de tratamento por todos os servidores da unidade policial e constará de todos os registros, documentos e demais atos policiais juntamente com o nome civil. Outra decisão do comando da Polícia Civil é que a revista A Mulher Transsexual e a Travesti será realizada preferencialmente por uma policial feminina e a revista ao Homem Transsexual preferencialmente por policial masculino. As pessoas trans, quando detidas, poderão ser recolhidas em cela separada, caso a sua integridade física corra riscos. O uso de vestimenta adotada pela pessoa será respeitada. A portaria prevê ainda que a Academia de Polícia irá incluir o atendimento à população LGBTQIA+, e o enfrentamento à violência de gênero nos currículos dos cursos de formação para capacitar todos os policiais civis. Frei Davi, coordenador da Educafro, elogiou a decisão da Polícia Civil Paulista. A Educafro está muito feliz com essa decisão e entende que demorou muito para o estado de São Paulo dar esse passo. Antes tarde do que nunca, e que todos os outros estados repitam e reproduzam essa medida fundamental para melhorarmos a nossa sociedade, disse. Bom, não é favor, né? É obrigação, mas diante de tanto retrocesso que estamos vivendo, a gente acaba precisando reconhecer quem faz o básico, né? Importante registrar aqui que na matéria, o jornalista cometeu o equívoco de colocar artigo masculino antes da palavra travesti. Não costumo alterar a matéria apenas quando muito extensa, faço cortes, respeitando a integridade da escrita da pessoa jornalista, mas nesse caso eu fiz a correção. Deu na Folha. Pasolini, cristão, gay e marxista, expressou sua genialidade na subversão. Publicado em 4 de março de 2022 por Carlos Adriano, em primeira pessoa. Genialidade de Pier Paolo Pasolini, cujo nascimento completa 100 anos no último sábado, dia 5, era da ordem da inconveniência. Escritor, intelectual e cineasta, Pasolini foi cristão, marxista e gay e produziu uma obra icônica que, 4 décadas depois do seu assassinato, permanece como um imã. Há 40 anos eu era um mero e reles calouro de uma universidade informal de cinema,
cujo campus paulistano era composto de um circuito esgarçado de cineclubes. Bexiga, Biju, Fundação Getúlio Vargas, Museu Lazar Segal, Museu da Imagem do Som, Sindicato dos Jornalistas e das programações da Cinemateca Brasileira instaladas em salas comerciais, como os Cines Coral e Metrópole, e instituições como o Centro Cultural São Paulo e o MASP. Quando entrei no curso de cinema da Escola de Comunicação e Artes da USP, 4 anos depois, 1986, eu já havia visto praticamente todos os filmes que os professores exibiriam nas aulas, justamente por ser o que se chamava então de rato de cinemateca. A vida do cinéfilo hoje é bem mais fácil e cômoda. Além de ter quase toda a história do cinema disponível ao alcance dos dedos de um rato, o mouse do computador, não é necessário enfrentar as sofríveis condições de projeção dos filmes exibidos em cópias, em películas de 16 e 35mm, que circulavam nos cineclubes após sua expiração de distribuição comercial. Todo o sacrifício era compensado para ver os filmes ansiosamente aguardados e cultuados virtualmente em páginas de livros e revistas, em sua maioria estrangeiros. Um dos diretores que mais faziam valer a pena o sacrifício, até por seu caráter de mártir, era o italiano Pasolini. Genial ou genioso? A militância intelectual combativa e a violenta morte trágica de Pasolini fazem pensar na ideia de fama póstuma, descrita por Fernando Pessoa no ensaio inacabado Heróstrato. Quanto mais nobre o gênio, menos nobre o destino. Um gênio pequeno alcança a fama, um grande gênio recebe a infâmia, um gênio maior sofre o desespero, um Deus é crucificado. A genialidade ou geniosidade de Pasolini eram da ordem da inconveniência. O gênio é uma falha do sistema, Paul Klee, uma neurose, Gustave Flaubert, e o desespero dominado pelo rigor, Jean Genet. Pasolini talvez seja o caso mais icônico, com todo o ranço e clichê que o vocábulo encapsula, da inadequação de um certo tipo de cinema aos tempos de hoje. O dele era em outro tempo, o dele era outro cinema, incomparáveis com este nosso tempo e com o cinema produzido hoje. Aliás, é cinema o que se chama hoje de audiovisual? Pier Paolo Pasolini era mais que um autor completo e complexo. Escritor, poeta, polemista, cineasta. Era cristão, marxista e gay, heresia pura. Encarnação de um tipo emblemático e subversivo dos anos 60 e 70, era um intelectual militante nas hostes da política e da arte, comprometido com o desejo de uma sociedade melhor, mais justa, fraterna e humana. Naquele tempo de minha iniciação cinefílica em 1980, o assassinato de Pasolini, em 2 de novembro de 1975, era relativamente recente. Talvez por isso me espanto em estar escrevendo aqui e agora sobre os 100 anos dele. O nome de Pier Paolo Pasolini, seu eco de 3 PPPs, era um imã, uma senha. Palavra passe de mágica para um mundo que se descortinava, um chamado de engajamento na arte e na sociedade. Pasolini ficou mais conhecido por sua atuação como cineasta, mas ele é primordial e essencialmente um artista literário que transborda para o cinema. Não só por sua formação e iniciação na literatura e por seus interlocutores escritores, mas sobretudo por ser a literatura a medida e a mediadora de todas as suas coisas. No registro de hotéis ele costumava se fichar escritor. Pasolini foi sobretudo um poeta. Em 1961, quando já era reconhecido como intelectual da Itália pós-guerra com sua produção de ensaios, ficção e poesia, Pasolini lançou seu primeiro longa-metragem, Acatone. Na estreia em Roma do filme, centrado na história de um cafetão e uma prostituta, um grupo de neofascistas promoveu uma manifestação contra o diretor, visto como imoral e atacado por ser homossexual. Agressões desse tipo o acompanharam ao longo da vida. Até sua morte em 1975, Pasolini realizou outros 11 longas de ficção.
a chamada Trilogia da Vida, composta de O Decameron, Os Contos de Canterbury, vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim, e As Mil e Uma Noites, explora a sexualidade e as interdições religiosas e critica a sociedade de consumo, formando um conjunto de destaque na sua obra. Saló, ou Os 120 Dias de Sodoma, um dos filmes mais controversos da história, com seu retrato extremo de torturas físicas, mentais e sexuais de adolescentes por autoridades fascistas, foi finalizado semanas antes do assassinato brutal do cineasta. Eu já tinha ouvido falar sim de Pasolini, sabia que era um cineasta italiano e ponto. Eu nunca imaginaria o tamanho do alcance e do impacto de sua arte. Também não sabia que era escritor. É por isso que eu amo os episódios de sexta, porque a gente sempre se propõe a realizar uma pesquisa de pautas mais leves, mais positivas, e quando a gente desvia um pouco dos conteúdos de violência contra a comunidade LGBTQIAP+, que precisam ser contados também, a gente acaba encontrando muitas riquezas da nossa cultura, das personagens mais icônicas da nossa história, dos grandes feitos. A informação nos empodera porque é conhecimento, é análise do nosso tempo, mas é também reverência. Na descrição do episódio tem a matéria completa, que cita diversas obras cinematográficas e literárias, e é super importante dar uma olhada e conhecer mais do grande Pasolini. E chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha e de mais uma semana, né? É, gata. Bom, eu recebi ontem uma mensagem tão especial no direct do Instagram com o seguinte texto: Oi, tudo bem? Eu sou o Cleomar, repórter do Metrópolis. Que trabalho maravilhoso vocês fazem. E aí, gente, eu morri um pouco, né? Eu tive uma pequena morte, ressuscitei, porque no episódio de ontem tem uma matéria dele, aquela sobre o Thiago, pai solo que ganhou contra a Marinha na justiça o direito de ter licença paternidade de 180 dias para cuidar do seu pequeno Henri. E é tão especial quando a gente recebe o feedback dos jornalistas, porque a gente traz a informação aqui, mas a gente faz questão de contar quem fez esse trabalho. É ético, é obrigação, tá? Não é favor nenhum. Mas não é para estar só escrito na descrição do episódio. É para você ouvir e saber quem se debruçou sobre aquele fato, sobre aquela história e detalhou tudo pra gente saber. Aí eu pedi um áudio e o Cleomar mandou pra gente. Ouve só. Então, eu não conhecia o podcast. E aí eu ouvi hoje e eu achei maravilhoso. Porque é uma linguagem que é do dia a dia, é específica da comunidade e mantém, né, como valor máximo a informação. É muito bom. Parabéns mesmo. Ah, você que é maravilhoso, Cleomar. Muito obrigado mesmo. Você não imagina a importância desse retorno pra gente. Real. Muito sucesso pra você sempre. E continua ouvindo a gente, porque você vai ouvir ainda muitas das suas matérias aqui, hein? Um beijo. Bom, gente, seguindo o exemplo aí do Cleomar, você também pode mandar uma mensagem de áudio pra gente. Só mandar lá no link do Anchor, que tá na descrição do episódio, ou no direct do Instagram, ou na DM do Twitter. Se você tem algum projeto sobre a comunidade LGBT, conta pra gente. Se você conhece alguém que tenha, conta pra gente. Se você quiser falar qualquer coisa, grava lá e manda pra gente. Você pode também mandar por e-mail no quilbichapod@gmail.com. As nossas redes estão na descrição do episódio, juntamente com os links para as matérias completas. O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer, que está no selo Fio, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. E nessa good vibes que te entrego pra sexta, essa linda que veio aí. Então, bom fim de semana, aproveita muito, descansa muito se for o caso, e segunda a gente tá de volta. Beijo!